Cadê, Larissa? Só manda. Muito obrigada. Então, vou transmitir minha tela, galera. Vocês estão vendo? Beleza. Então, vamos começar. Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha rotina estudando sozinha para o vestibular. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Então, sou Larissa, eu tenho 19 anos, faço 20 anos em outubro. E eu sou acadêmica de fisioterapia da UFSC, estou no segundo semestre, era para eu estar no terceiro, porém, com pandemia, permaneço no segundo por enquanto. Eu sou natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, e me mudei para Araranguá para estudar. Eu trouxe essas duas fotos porque elas são bem especiais. Essa primeira foi quando fiz a matrícula na UFSC e essa segunda foi quando a gente recebeu os moletons do curso, que é o auge do calouro, né? Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu terminei o ensino médio em 2017, mas eu não consegui passar direto. Eu estava no terceiro ano, em 2017, eu assinei uma plataforma, que é o Descomplica, que é um dos cursinhos mais famosos que existe. E eu era muito organizada, eu não conseguia me organizar e isso culminou na minha reprovação no vestibular, né? Mas eu estava disposta a alcançar meu sonho, meu objetivo, que era estar numa faculdade pública, uma federal. Então, no ano de 2018, eu decidi estudar em casa, sozinha, através de plataformas online. E antes de começar a contar um pouco assim da minha experiência com tudo isso, eu quero deixar bem sinalizado que foi uma experiência de posição de privilégio, porque eu não precisava trabalhar, não precisava me preocupar com as atividades diárias da casa. Eu sempre ajudei em casa, mas não era algo que me sobrecarregava. Mas eu acredito que algumas experiências, algumas dicas são adaptáveis. Então, nesse ano de 2018, eu assinei 4 plataformas. Eu assinei o QG do Enem, que eu assistia quase todas as disciplinas, só não assistia matemática porque eu assinei o Ferreto. Aí eu assinei o Imagine, que é uma plataforma de redação. Você compra os créditos de redação e eles corrigem conforme as competências do Enem. Ela é uma plataforma bem boa, ela traz os textos de apoio para fazer redação. E eu também assinei o Estuda.com, que é uma plataforma muito legal, muito interessante, porque ela é uma plataforma de questões. Então, tem como selecionar a disciplina, a dificuldade, a instituição, o ano. E, então, sei lá, se eu quero fazer uma questão de história do Brasil com dificuldade média da UFSC e do Enem do ano de 2016. Então, ela vai puxar todas as questões que existem com esses requisitos que eu selecionei. Ela é uma plataforma que ela é mais em conta. Eu estive procurando e atualmente ela está R$12,90 por mês. E na época que eu estava estudando, ela foi muito útil para mim, porque apesar de eu ter ganhado apostilas de cursinho presenciais, né, eu consegui ganhar, as questões assim que tinha na apostila já estavam respondidas, então eu tinha que achar uma forma de praticar. Então eu achei essa plataforma e ela é muito interessante. Então, para eu conseguir dar conta de tudo, eu tive que fazer um planejamento. E o cronograma de conteúdos eu não fiz o meu próprio, eu segui os da plataforma mesmo. Assim como vocês têm o cronograma do próprio cursinho, né? Eu seguia o da plataforma. E para eu conseguir me organizar durante a semana, eu fiz um cronograma semanal. Então, eu segui o princípio de separar 2 disciplinas e eu selecionava uma que eu tinha mais facilidade e outra que eu não tinha tanto.
Então, por exemplo, na segunda-feira eu escolhi estudar História e Matemática. História era uma disciplina que eu tinha muita facilidade e matemática nem tanto. Então, eu tentava manter esse equilíbrio para eu não desanimar, para eu não cansar muito. E eu acho muito importante a gente ter anotado o que a gente vai fazer, porque senão às vezes a gente fica muito perdido, né? Eu, pelo menos, sou assim, eu tenho que anotar tudo que eu tenho que fazer, porque senão a gente acaba até esquecendo mesmo. Então, é sempre bom direcionar os nossos estudos para que a gente consiga fazer o melhor possível, tenha o melhor rendimento possível. Então, como eu tinha o meu dia livre, eu gostava de assistir as aulas durante a manhã, não eram aulas ao vivo, elas eram gravadas, mas tinha como ter contato com o professor. Durante a tarde, eu gostava de resolver questões dos conteúdos que eu tinha estudado durante a manhã. E eu escolhi esses turnos, eu determinei isso tendo um autoconhecimento, né? Acho que é importante a gente saber também quais são os períodos que a gente mais rende. Tem gente que rende durante a madrugada, e no caso eu rendo muito durante o período da manhã. Apesar de ser difícil de acordar, é o período que eu mais gosto de estudar mesmo. E durante a tarde, então, eu tinha um pouco mais de dificuldade de me concentrar, então eu pegava as questões que exigiam bastante de mim para conseguir ter um rendimento bom. E existem várias formas de a gente conseguir estudar, e por isso também que o autoconhecimento é importante, porque tem pessoas que gostam de fazer resumos, tem pessoas que gostam de fazer mapas mentais, tem gente que não gosta de fazer nenhum tipo de anotação, gosta só de resolver questões. Então, é algo específico de cada um e a gente só aprende qual é o melhor para a gente testando. Então, acho importante vocês terem esse autoconhecimento nos estudos de vocês, porque não adianta ficar batendo numa tecla que não faz vocês aprenderem. E esses resumos não são meus, tá? Eu peguei na internet. Mas eu gostava bastante de fazer resumos. Mapa mental não curtia muito, mas até que agora eu comecei a pegar a prática. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre revisão, porque quando vai chegando a reta final, vai chegando as provas, é muito comentado sobre revisão, né? E Como eu é, acho que foi. como é que funciona o mapa mental? Sabe me dizer? Então, esse ali ela pontuou, por exemplo, o assunto principal, que é a água, e aí ela traz vários conceitos da água, né? Mas aí vai de cada um, tipo, se às vezes o assunto é muito extenso, eu não consigo fazer uma coisa assim. Aí eu prefiro às vezes fazer um resumo mesmo. Só que às vezes demanda tempo, né? Então os primeiros são bem demorados de fazer, mas depois vai pegando a prática. Pode crer, obrigado. E aí, sobre revisão, eu acho importante vocês também terem conhecimento do que tem mais incidência nas provas. Quando eu fiz o vestibular da UFSC, eu não me recordo de ter achado informações sobre o que caía mais nas provas. E como eu estudava em casa, eu não tinha acesso ao que os professores de cursinho presenciais falavam, né? Normalmente os cursinhos presenciais, eles focam os vestibulares que tem no estado. Então eu não tinha acesso a essas informações, então eu tinha que literalmente me virar, né? E como eu não tinha achado essas informações, eu mesma fazia análise das provas. Então eu tirava um dia para analisar cada questão, eu ia anotando, essa questão fala tal assunto, e assim por diante. Mas agora tem esses materiais, inclusive foi o Marcelo, que da matemática, que me enviou do cursinho Salve Vestibular, que é um cursinho de Florianópolis. Depois eu posso disponibilizar o link para vocês terem acesso a esse material, porque facilita bastante, né? E aí, quando tá chegando as provas, é bom ter um direcionamento dos conteúdos que mais caem, porque a gente nunca vai ter conhecimento de tudo, né? Então,
é bom ter pelo menos conhecimento base desses conteúdos que caem mais nas provas. E do Enem é muito mais fácil de achar informações, né? Porque como é uma prova nacional, tem muito conteúdo sendo produzido, muito conteúdo gratuito. E esse do Grupo Exatas é excelente, eu utilizei quando estava estudando, e eu posso disponibilizar o link para vocês também. E ele traz essas tabelas com as informações de quantas questões tiveram sobre tal assunto. É bem interessante. E uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é que de segunda a sexta eu estudava as disciplinas normais, né? E durante o sábado de manhã eu gostava de deixar separado para escrever redação. E eu não escrevia redação apressada, eu gostava de ter um tempo para saber um pouco mais sobre aquele conteúdo. Então, eu gostava de adquirir uma bagagem teórica, e aí eu jogava os temas assim no Google, escolhia um tema que eu queria fazer para mandar através daquela plataforma, lia os textos de apoio, jogava no Google, e às vezes tem muitos dados do IBGE, tem que achar fontes confiáveis, né? E tem que saber essas fontes na hora de escrever a redação, porque senão se torna um argumento inválido, né? E para eu não esquecer essas informações, eu tinha uma caderneta da redação. Então, eu ia anotando tudo que eu ia descobrindo de tal tema, para que depois, quando chegasse o final do ano e eu fosse fazer as provas, eu tivesse acesso, não poderia esquecer desses dados na hora da prova, né? Então, eu anotava tudo. E eu gostava também de anotar as contextualizações históricas. Às vezes eu estava na aula de história e eu já estava anotando que aquilo podia ser utilizado para um tema. E isso foi bem bom para mim, porque eu tinha dificuldade de escrever redação. Então eu acho que é uma dica assim, bem legal vocês terem anotações da redação. E aí, pelo menos uma vez ao mês, eu fazia simulado. Que é importante fazer simulado para ter um controle do tempo de prova, saber o que funciona melhor para ti. Que nem no primeiro dia tem redação. Será que eu começo primeiro pela redação ou eu começo fazendo as questões? Quantas questões eu vou fazer de linguagens? Eu vou resolver tudo ou vou mesclando entre linguagens e humanas e assim por diante? Então, é importante vocês terem prática de prova. E aí, sim, no simulado, quando eu ia fazer, eu fazia a redação contando o tempo. Porque a gente tem que ter um tempo para escrever a redação, um tempo para resolver as questões, e além disso, tem que ter tempo para passar as questões no gabarito. Não adianta deixar para passar as questões para o gabarito faltando 5 minutos, porque não dá tempo. E aí vocês têm que calcular um tempo que seja necessário para tudo isso. E eu não me lembro quantas horas de prova são, mas passa voando, gente. Então tem que ter uma preparação, tem que ir o mais preparado possível, porque mesmo a gente indo preparado, às vezes a gente se embanana na hora, então tem que estar preparado para tudo mesmo. E na prática de prova, quando eu fazia simulado, normalmente eu fazia no sábado ou no domingo, depende, assim, da minha disponibilidade, e aí eu deixava só o que podia ser feito, tudo que eu tinha que ter acesso na hora da prova. Então, eu não ficava com nenhum caderno, nenhum resumo perto de mim. Era como se eu tivesse na sala fazendo prova. Então, eu deixava só uma caneta. Uma não, né? Eu deixava várias canetas, porque eu era bem exagerada. Eu chegava no Enem com várias canetas, sim, porque eu não ia perder um ano de estudos por causa de uma caneta que não funcionou. Então, eu levava várias canetas, levava comida, levava chocolate, né? Levava café, porque eu sou viciada em café. E para ter certeza que não ia dar ruim na hora da prova, eu testava isso nos simulados, porque não adianta querer levar um alimento que você não é acostumado, teu organismo não é acostumado, porque pode dar ruim. Já li vários relatos que deu ruim. Então é sempre bom testar tudo isso. E eu vi que o Enem vai ter que ser feito de máscara. Então, se vocês forem fazer o simulado, testem de máscara, porque
a máscara pode atrapalhar vocês. Então, é importante, além de tudo isso, estar preparado com a máscara. Então, façam simulados de máscara. E tem uma playlist do canal Me Salva, que é um outro cursinho bem famoso, que eles fizeram sobre o vestibular da UFSC. Tem da URGS também, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E aqui eles fizeram os resumos das leituras obrigatórias. Eu acredito que algumas tenham sido retiradas, mas eu sei que quando eles mudam, eles não mudam muitas. Então, vocês vejam quais são as leituras obrigatórias para o vestibular e assistam esses resuminhos que são bem legais. E eles também falam também um pouquinho sobre o funcionamento do vestibular da UFSC, que tem as questões somatórias, então eles explicam melhor como é que é corrigida a prova. É bem interessante vocês saberem de tudo isso também. E depois de falar de estudos, eu quero abordar com vocês sobre a gente ter um momento de descanso, porque a gente sabe que não é uma fase fácil, é muito cansativo, são momentos de incerteza, ainda mais na fase que nós estamos passando mundialmente, além da incerteza do vestibular, né? Nós estamos inseridos numa pandemia. Quando eu estava estudando sozinha, passando os meus conflitos internos, não tinha nada disso acontecendo, né? Então, eu acho importante a gente encontrar nossos próprios refúgios, apoiarmos uns aos outros, porque realmente não está sendo fácil para ninguém. Então, eu gostava muito de escutar música. Eu toco também, eu toco teclado, gosto muito também de assistir séries. E no ano de 2018, eu e minha mãe começamos a praticar o ciclismo. Então, todos os dias a gente pedalava durante a noite, a não ser em dias chuvosos. A gente vencia o frio, porque como eu morava na Serra Gaúcha, faz muito frio mesmo, mas mesmo assim a gente ia e isso fez muito bem para minha saúde mental. Era um momento que eu tinha com a minha mãe também. E outra coisa que me ajudou muito foi a minha cachorrinha Lisa. Eu não podia deixar de mencioná-la nessa apresentação, nesse bate-papo, porque ela foi minha companheira mesmo. Ela ficava comigo durante o dia todo, bem quietinha, deitadinha no meu colo, que nem nessa primeira foto. E a segunda foto era também no meu cantinho de estudos. Ela realmente foi uma grande companheira para mim. E meus cachorros são muito importantes para mim, né? Quem me conhece sabe que não posso começar a falar dos meus cachorros, porque senão não paro mais. E seguindo essa linha, eu tenho uma cachorrinha comigo aqui em Araranguá também. Minha, entre aspas, né? Porque ela é grande. E é a Tatá, que também é uma grande companheira para mim. E eu sempre digo que a Tatá salva a minha saúde mental todos os dias, porque ela é uma amiga, uma companheira. E nessa primeira foto dá para ver o companheirismo dela. Estava estudando para uma prova de anatomia, quase 1 da manhã, e ela estava me esperando, porque ela não vai dormir, a não ser que eu vá junto com ela. Então, ela é uma baita companheira. E eu não podia deixar de mencionar essas duas. E eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu espero que eu possa ter contribuído para alguma coisa para vocês, para os estudos de vocês. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à disposição. Muito obrigada.